Voltando para mais uma parte 4 de Direito Administrativo. Já vimos princípios, poderes e estamos agora no assunto organização administrativa. E eu passei para vocês uma tarefa de casa, digamos assim, que foi fazer aqui, a leitura do artigo 37, inciso 19 da Constituição. Lembra que esse artigo 37, inciso 19, ele diz como as pessoas da administração indireta nascem, ou seja, como é que elas passam a existir. É mais ou menos o seguinte, fazendo um resumo simples aqui do artigo 37, inciso 19. Ele diz que uma lei específica, o que essa lei específica ela faz? Cria as autarquias e essa lei específica ela autoriza a instituição das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das fundações. Vou logo dizer o seguinte, essa fundação que se fala aqui é a fundação que adota o regime de direito privado, porque a fundação pública que adota o regime de direito público, ela é espécie de autarquia. Então, apesar de a Constituição só ter dito lei específica cria as autarquias, entenda que entra também aqui a fundação pública que adota o regime de direito público, porque em outras palavras acontece o seguinte, as pessoas de direito público. Quem são as pessoas de direito público? As autarquias e algumas fundações públicas. Aqui eu tenho pessoas de direito público. Essas pessoas de direito público são criadas diretamente por lei. É a própria lei que dá personalidade, ou seja, a possibilidade delas virem a ser titulares de direitos e de obrigações. Só para complementar, essa lei daqui é uma lei do tipo ordinária, tá? É uma lei ordinária específica que cria diretamente as autarquias e as fundações públicas com regime de direito público. Só que aí eu te pergunto, a autarquia então, para adquirir personalidade, alguém vai ter que fazer um registro, ir lá no cartório, na junta comercial, fazer um registro para essa autarquia, para essa fundação pública de direito público existir? Não. Por quê? Porque as pessoas de direito público, elas nascem, entre aspas, tá? Diretamente da lei. Já as pessoas que adotam o regime de direito privado, quem são elas? Empresas públicas, sociedades de economia mista e algumas fundações públicas. Tenho aqui pessoas que, apesar de pertencerem à administração, adotam regime de direito privado. As pessoas de direito privado, elas não são criadas diretamente por lei. A lei autoriza a instituição, ou seja, autoriza que elas possam vir a ser instituídas, mas para elas adquirirem personalidade, vai ter que posteriormente ser feito um registro nos moldes lá do direito civil, no cartório, na junta comercial. Então não basta a lei, elas têm que ser registradas. Veja que é uma soma. Eu preciso de lei, mas eu também preciso aqui do registro. Esse tópico daqui é o tópico do artigo 37, inciso 19 da Constituição, que é importantíssimo. Lembra que no caso da fundação aqui, vai ser feita uma lei complementar. Não é uma lei complementar para criar a fundação, tá? Não, tá? Vai ser uma lei complementar que vai definir as áreas de atuação da fundação, ou seja, essa lei complementar tem a função de fazer uma lista dizendo em que áreas a fundação pode vir a atuar. Aí, quando o poder público quiser fazer uma fundação, vai precisar de uma lei ordinária específica, essa lei autoriza a instituição e depois ela tem que passar pelo registro. Dispositivo importantíssimo para as provas de direito administrativo, esse artigo 37, inciso 19. Aí, vamos voltar aqui à nossa questão. Questão de número 4, que é uma questão que tínhamos deixado em aberto desde a aula passada, ela diz o seguinte, que o poder público está dizendo que o Estado, a administração direta, o Estado está querendo fazer uma autarquia e uma empresa pública. A autarquia e empresa pública são pessoas da administração indireta. Observe que nos dois momentos, nos dois casos, vai ser necessária uma lei.
Só que aqui no caso da autarquia, a lei vai criar a autarquia. Ela nasce diretamente com a lei. Já a empresa pública, a lei, ela não vai criar a empresa pública. Essa lei vai autorizar a instituição da empresa pública. Depois, para a empresa pública existir, vai ser necessário um registro. Aí olha o que diz aqui, ó. Tá dizendo que vai ser necessário duas leis específicas. Uma para a criação da autarquia, perfeito. Para a autarquia nascer, tem que ter a criação por uma lei específica, e outra para criar a empresa pública. Opa, empresa pública não é criada por lei. Empresa pública, ela é o quê? Autorizada por lei, e depois da autorização em lei, a empresa pública só passa a existir com o registro. Uma questão com uma micro pegadinha, mas uma questão que se encontra errada. Fechada aqui a questão de número 4, vamos agora à questão de número 5 do tópico, lembrando que estamos aqui no assunto de organização administrativa. Questão 5 diz assim: as autarquias são pessoas jurídicas criadas por lei, já sabemos que isso está certo, acabamos de ver na questão anterior, e possuem liberdade administrativa, não sendo subordinadas a órgãos estatais. Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho aqui a União, aí eu tenho, por exemplo, aqui o Ministério da Educação, no meu exemplo. Já sabemos, desde a aula passada, que a União é uma pessoa que pertence à administração direta, e o Ministério da Educação, ele seria aqui um órgão. Só que digamos que a União foi lá, por meio de uma lei, e fez aqui uma autarquia federal. Fez uma autarquia federal, e essa autarquia federal, no meu exemplo, vai atuar na área de educação. A minha pergunta é: o Ministério da Educação pode exercer uma fiscalização em relação a atos desta autarquia, sim ou não? Veja que essa questão também mistura com o assunto controle. O Ministério da Educação vai poder exercer uma fiscalização em relação aos atos dessa autarquia que atua na área de educação, sim ou não? Sim. Só cuidado com uma coisa. Entre a União e aqui a autarquia, vai existir hierarquia, sim ou não? Lembra que na aula anterior, na parte anterior, nós vimos que entre pessoas diferentes, ó, eu tenho de um lado a pessoa da União, do outro lado a pessoa da autarquia. Entre pessoas diferentes não existe hierarquia. O que existe é uma vinculação. Logo, a autarquia não é subordinada à União, ela é vinculada à União e seus órgãos. Aí olha de novo o que diz a questão de número 5. A autarquia é uma pessoa jurídica criada por lei, perfeito, e possui liberdade administrativa, não sendo subordinada a órgãos estatais, perfeito. Por quê? Porque não existe hierarquia da administração indireta em relação à administração direta. Se não existe hierarquia, não existe subordinação. O que existe é uma vinculação. Questão de organização administrativa que mistura com controle da administração pública. Questão de número 5, questão completamente correta. Fechada a questão de número 5, vamos aqui à questão de número 6. A questão de número 6 diz assim: autarquias possuem personalidade jurídica e patrimônios próprios, embora não façam jus a receitas próprias. Veja só, a autarquia, como já sabemos, ela é uma pessoa. E a autarquia ela tem diversas autonomias. O que é autonomia? Autonomia seria a liberdade, a capacidade. E quais são as autonomias que a autarquia tem? Ela tem autonomia administrativa, que pode aparecer na sua prova sendo chamada de autonomia gerencial, que é a liberdade para se organizar. Numa linguagem muito simples, é arrumar a sua própria casa. A própria autarquia pode se organizar, analisar o que é melhor para ela, é arrumar a sua própria casa.
A autarquia também tem autonomia orçamentária. Então, por exemplo, uma coisa é o orçamento da União, outra coisa é o orçamento da autarquia. A autarquia tem autonomia patrimonial, ela vai ter o seu patrimônio, só cuidado com o seguinte: a única autonomia que a autarquia não tem, veja que eu vou colocar um X agora, não tem, é a autonomia política. E o que é autonomia política? É a capacidade para poder fazer leis. E só quem tem autonomia política são as pessoas da administração direta. Por isso que elas são chamadas de pessoas políticas. É porque elas possuem capacidade política. Então é uma linguagem simples. União, estados, Distrito Federal, municípios são pessoas políticas. Por quê? Porque elas possuem capacidade política, que é a capacidade para poder produzir leis. Só as pessoas da administração direta possuem essa autonomia política. Nenhuma outra pessoa possui, nem autarquia, nem fundação pública, nem empresa pública, nem sociedade de economia mista. Nenhuma outra pessoa vai possuir essa autonomia política. Somente as pessoas da administração direta. Mas tirando a autonomia política, a autarquia tem todas as outras autonomias: autonomia administrativa, orçamentária e patrimonial. Aí olha o que diz a questão de número 6, a autarquia possui personalidade jurídica, perfeito, que é ter personalidade, é poder ser titular de direitos e obrigações. Diz também que a autarquia possui patrimônio próprio, perfeito, porque ela tem autonomia patrimonial, só que está dizendo que a autarquia não faz jus à receita própria. Falso, porque a autarquia tem autonomia orçamentária, então ela tem receita própria. A única autonomia que a autarquia não tem é a autonomia política, mas a autonomia orçamentária a autarquia tem. Por isso que a questão de número 6 é uma questão que se encontra errada, porque diz que ela não teria essa liberdade. Então, questão 6 fechada. Vamos agora à questão de número 7. Questão de número 7 diz o seguinte, ó: são traços distintivos do regime jurídico especial das agências reguladoras. Pausa. Por que eu coloquei agência reguladora? Você vai olhar para mim e vai dizer, não está no edital. O edital pediu autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, mas não pediu agência reguladora. Só que tem um detalhe. A agência reguladora é uma espécie de autarquia. É uma autarquia em regime especial. Logo, se seu edital solicitou o conhecimento de autarquia, pode ser, não estou dizendo que vai cair, mas pode ser que apareça na sua prova alguma questão relacionada à agência reguladora. E a agência reguladora é um tema que está na moda porque foi feita uma lei, que é a Lei 13.848 de 2019, que é chamada de Nova Lei das Agências Reguladoras, que traçou alguns traços relacionados a essas instituições. Numa linguagem bem simples, exemplos de agência reguladora: Anatel, ANEEL, ANAC. Para que serve uma agência reguladora? Para regulamentar e para fiscalizar as pessoas do setor privado que, por meio de uma delegação do poder público, passaram a executar serviços públicos. Então, por exemplo, a TIM, a Oi, a Claro, a Vivo são operadoras de telefonia que são fiscalizadas e seguem as regras e diretrizes ditas pela Anatel. A Anatel é uma agência reguladora que vai regulamentar e fiscalizar essas pessoas do setor privado que, no meu exemplo, executam um serviço de telecomunicações. Só que em relação às agências reguladoras, tem algumas características específicas em relação a elas. Por exemplo, existe uma investidura especial dos seus dirigentes, ou seja, como é que eu viro dirigente da Anatel? Eu vou ser indicada pelo presidente da República e meu nome tem que ser aprovado pelo Senado. É um ato complexo. Indicação do presidente e é necessária a aprovação aqui no Senado. Esses dirigentes vão exercer um mandato por prazo determinado,
que segundo a nova lei das agências reguladoras aqui, ó, é um prazo de 5 anos vedada a recondução. Então, eu entrei como dirigente de uma agência reguladora, meu mandato é de 5 anos, vedada a recondução. E durante esse período é como se eu tivesse uma estabilidade temporária. Não pode simplesmente chegar o presidente agora e me exonerar, porque durante o período do meu mandato é como se eu tivesse uma estabilidade. Isso aumenta a minha independência em relação ao chefe do Poder Executivo. Mas aqui, ó, quando eu deixo de ser dirigente, eu passo por um período de quarentena após o término do mandato. Esse período de quarentena é um período de 6 meses, onde o ex-dirigente fica impedido de trabalhar no ramo que ele atuava e fica recebendo a remuneração compensatória, quase que férias de 6 meses, porque ele fica nessa quarentena, o ex-dirigente, impedido de atuar no ramo que ele fiscalizava, que é o ramo dele, para evitar o repasse de informações privilegiadas, mas já que ele está impedido de trabalhar, ele fica recebendo uma remuneração compensatória como se estivesse no cargo. E cuidado com essa nova lei 13.848, que é a nova lei das agências reguladoras, que, por exemplo, instituiu aqui ó, esse prazo, o mandato de 5 anos, vedada a recondução, e o período de quarentena agora é um período de 6 meses. Tranquila essa questão 7 até aqui? Então vamos ler de novo. São traços distintivos do regime jurídico especial das agências reguladoras, a investidura especial de seus dirigentes, perfeito, porque que existe uma investidura especial, que eles são indicados pelo presidente e o nome vai ter que ser aprovado pelo Senado. O mandato é por prazo determinado, perfeito, e já sabemos que o prazo é um prazo de 5 anos vedada a recondução. E existe um período de quarentena após o término do mandato, que já sabemos também vai ser um período de 6 meses. Aqui no caso, ele vai ficar sem trabalhar e vai receber uma remuneração compensatória. Essa questão daqui foi uma questão basicamente que eu quis chamar a sua atenção, que pode ser que apareça aqui a agência reguladora, já que ela é uma espécie de autarquia, e todos os conceitos desta questão daqui é um conceito que se encontra correto. Questão de número 7, questão correta. Vamos agora à questão de número 8, que diz o seguinte, ó. A criação das fundações públicas de direito público ocorre por meio de lei. Então, fundação pública de direito público vai ser criada diretamente por lei, não sendo necessária a inscrição de seus atos constitutivos em registro civil de pessoas jurídicas. Lembra que já falamos o seguinte: a fundação pública de direito público segue aqui as mesmas regras das autarquias. E como é que a autarquia ela nasce? Vai ser criada diretamente por lei e não precisa passar aqui por um registro. Essa questão de número 8 é uma questão que está completamente correta. Vou ser sincera, fundação pública é um tópico que da administração indireta, de todas as pessoas da administração indireta, é a que menos aparece. Mas de fundação pública, o que importa para a sua prova? Uma fundação pública pode adotar o regime de direito público, aí ela vai ser espécie de autarquia criada diretamente por lei, para adquirir personalidade não precisa vir a ser registrada, ou pode ser que o poder público venha fazer uma fundação pública e oferte para ela um regime de direito privado. Aí ela vai ser autorizada por lei e adquire personalidade somente com registro. Como a questão aqui estava falando da fundação pública com regime de direito público, sim, ela nasce diretamente da lei e para adquirir personalidade não precisa ser registrada. Por isso, questão de número 8, questão que se encontra correta. Vamos agora à questão de número 9, que diz o seguinte, ó. Empresa pública possui personalidade jurídica de direito público, enquanto a sociedade de economia mista possui personalidade jurídica de direito privado. Veja bem, empresas públicas
e sociedades de economia mista, apesar de pertencerem à administração, já sabemos que elas pertencem à administração indireta, são pessoas que adotam regime de direito privado. Empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas que adotam regime de direito privado. Quando a questão disse aqui empresa pública tem personalidade de direito público, essa questão de número 9 já é uma questão que se encontra errada. Apesar de essas instituições que podem aparecer na sua prova sendo chamadas de empresas estatais, quem são as empresas estatais? Empresas públicas e sociedades de economia mista. As empresas estatais, elas são pessoas que adotam regime de direito privado. Cuidado! É claro que eu ainda uso algumas normas de direito público. Por exemplo, empresa pública e sociedade de economia mista vão ter que licitar, vão ter que fazer concurso para preencher suas vagas, vão ter que prestar contas, mas quando perguntar em relação ao regime delas, o regime delas é um regime aqui de direito privado. E como a questão diz que empresa pública adquiria personalidade de direito público, questão de número 9 é uma questão errada. A questão agora de número 10, para fechar esse tema da organização administrativa, diz o seguinte, ó. Diferentemente das empresas públicas, que podem ser constituídas sob qualquer forma empresarial admitida em direito, as sociedades de economia mista somente podem constituir-se sob a forma de sociedade anônima. Sociedade de economia mista. Exemplo, Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. E se você perceber, é Banco do Brasil S.A. Petrobras é uma sociedade de economia mista. Se você perceber, é Petrobras S.A. Porque toda sociedade de economia mista somente pode ser organizada na forma de sociedade anônima, que são as SAs. Não se incomoda que na sua prova não vai perguntar o que é sociedade anônima, porque o estudo desse tópico é outra matéria, é direito empresarial. Para a prova de direito administrativo, o que você tem que saber é sociedade de economia mista tem que ser organizada na forma de sociedade anônima, SA. Já a empresa pública, ela é livre, ou seja, pode ser organizada sob qualquer uma das formas empresariais. Pode ser organizada por ação, por cota, da forma que ela quiser. Essa questão aqui de número 10 é uma questão que está certíssima e traz exatamente um dos pontos que distingue a empresa pública da sociedade de economia mista. Até para relembrar pontos importantes. Empresa pública só tem capital público. Sociedade de economia mista, o capital é misturado. Existe capital público e existe capital privado. A maioria do capital é público, mas existem ações também nas mãos de particulares. E uma outra diferença, por exemplo, é a forma de organização. Empresa pública tem forma de organização livre, pode adotar qualquer uma das formas empresariais, que não vão aprofundar na sua prova, porque é outra matéria. Já a sociedade de economia mista somente pode ser organizada na forma de sociedade anônima, como disse aqui a questão de número 10. Por isso, questão de número 10, questão que encerrou esse tópico de organização administrativa, é uma questão que se encontra correta. Só uma coisa que me vem na cabeça agora e vai que, sei lá, né, aparece na sua prova. As únicas pessoas da administração que podem prestar atividade econômica são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Lembra disso? Todas as pessoas da administração, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, todas podem prestar serviços públicos. Agora, somente empresa pública e sociedade de economia mista podem desempenhar atividade econômica. As empresas estatais tanto podem prestar serviços públicos, exemplo, Correios é empresa pública que presta serviço público, como podem desempenhar atividade econômica. Exemplo, Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista que desempenha atividade econômica. A atividade econômica só pode ser desempenhada por empresa pública e sociedade de economia mista. Já serviços públicos podem ser desempenhados por qualquer uma das pessoas da administração direta, que é chamada também de administração centralizada, e por todas as pessoas da administração indireta, que é também chamada de administração descentralizada. Aí agora sim me veio isso na cabeça, eu resolvi falar.
Encerramos o tópico de organização administrativa e podemos partir para o próximo assunto. E você observa que aqui está diferente. Por quê? Porque eu vou unir dois assuntos no próximo bloco de questões. Eu vou unir o tópico relacionado a atos administrativos, que o seu edital pediu conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies, com um tópico relacionado a controle da administração pública. Nós vamos fazer uma mescla desses assuntos, por quê? Porque são assuntos que eles têm uma ligação gigantesca. Por exemplo, algumas pessoas me perguntaram assim, professora, não pode cair aquela parte de revogação, anulação, porque aqui, ó, no edital só pediu atos administrativos, conceito, né? Cadê? Requisitos, atributos, classificação, espécie. Não pediu extinção do ato administrativo. Só que esse tópico de extinção pode ser cobrado dentro do assunto controle. É por isso que a gente tem que estudar tudo junto. Fechado? Então, vamos matar dois assuntos em um bloco de questões aqui. Vamos direto, então, para a questão de número 1, que diz assim: de acordo com a doutrina majoritária, os elementos fundamentais do ato administrativo são: elementos é sinônimo de requisitos. E quais são os requisitos do ato administrativo? Competência, que mais? Finalidade, forma, motivo e objeto, que geralmente as pessoas lembram decorando assim, ó, Confiformob. Não faz sentido nenhum esse nome, mas é só para lembrar quais são os requisitos do ato administrativo. Lembra, requisito é aquilo que o ato tem que ter para ser considerado válido. Ele tem que ter um agente competente, tem que respeitar a finalidade, tem que ter uma exteriorização, que é uma forma, tem que ter uma causa, que é um motivo, e tem que ter uma consequência que está relacionada aqui ao objeto. Essa questão, a questão da Polícia Civil Maranhão, é uma questão bem simples, mas é uma questão que vez por outra aparece. Ela simplesmente queria que você lembrasse quais são os requisitos, quais são os elementos. Competência, sim, é um requisito. Finalidade, sim, é um requisito. Motivo, sim, é um requisito. Mas tipicidade não é um dos requisitos do ato administrativo. Tipicidade é um dos atributos, é uma das características do ato administrativo. Quais são os atributos? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade. Na amizade é PAT. Os atributos aqui são as características. Quais são os atributos do ato administrativo? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Mas como a questão queria saber dos requisitos e elementos, tipicidade está fora, por isso questão de número 1, questão que se encontra errada. Questão 1, super facinha, então vamos direto aqui para a questão de número 2, que diz o seguinte, ó: caso uma autoridade da administração pública, como forma de punição, determine de ofício a remoção de um agente público com quem tenha tido desavenças anteriormente, o ato administrativo em questão revelará vício na competência. Você até consegue responder essa questão com base na nossa aula de poderes administrativos. Lembra do abuso de poder? Abuso de poder é gênero. Dentro do gênero abuso de poder, nós temos duas espécies: desvio de poder e excesso de poder. Quando é que acontece o desvio de poder? Acontece quando o administrador, apesar de competente para praticar o ato, pratica o ato para uma finalidade diversa da prevista em lei. E o excesso de poder acontece literalmente quando o administrador se excede, ou seja, ele pratica um ato sem nem possuir competência para tanto. Aí olha o que aconteceu. Tem uma autoridade da administração pública que, como forma de punição, determinou a remoção de um servidor. Opa, a remoção pode ser usada como forma de punição? Não, porque a lei diz que a remoção é usada em virtude da necessidade do serviço. E aqui na questão, a remoção foi feita simplesmente porque o superior
tinha uma desavença, foi feita por vingança. A remoção não pode ser usada como forma de se vingar do servidor. Então, é claro que o ato administrativo de remoção tem um vício, tem um defeito, tem um erro. Só que eu te pergunto, o problema do ato administrativo, o vício desse ato é na competência? Não, porque a autoridade, pelo que mostra a questão, tem competência para remover o subordinado. Só que não está removendo para a finalidade que a lei manda, está removendo para uma outra finalidade. Logo, o defeito não é no requisito da competência, é no requisito da finalidade, já que a remoção aqui foi feita, nesse exemplo, pelo chamado desvio de poder, que pode ser chamado também de desvio de finalidade, que é quando o administrador, apesar de competente para praticar o ato, pratica um ato para uma finalidade diversa da prevista em lei. Então, o defeito do ato não é na falta de competência, é no desrespeito à finalidade. Por isso, questão de número 2 é uma questão que se encontra errada. Fechado até aqui? Então, faz o seguinte, vai respirar um pouco, vai descansar um pouco, porque na próxima parte nós voltamos com o resto de atos junto com o assunto também de controle administrativo. Tchau, pessoal!